Glória a Deus, queridos. Vamos dando sequência. Nós temos tratado uma série de ensinos, palavra de instrução à igreja. E eu reconheço que palavra de instrução, ela assim é um caldo grosso, dá uma cansada, não é tão palatável, exige de nós uma atenção maior, gera em nós um agito maior, mas isso é profundamente necessário para que a igreja seja saudável, para que a igreja seja madura, para que a igreja possa ter discernimento. O apóstolo João nos diz que nós precisamos provar, não podemos dar crédito a qualquer espírito, antes devemos provar os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Então, esses ensinos, eles podem ser assim meio cansativos, não é? Mas é profundamente necessário, porque constrói em nós uma base para que nós possamos provar os espíritos que vêm, que quer nos seduzir, que quer nos implantar pensamentos, ideias e por aí em diante. Na semana passada, nós fizemos 2 pregações, nós estávamos falando do espírito de Amaleque, um espírito amalequita, um espírito violento que age na traição, um espírito agressivo que age, que ataca pelas costas. E hoje nós vamos estar estudando o espírito de Jezabel, vencendo o espírito de Jezabel. Esse já é bem mais famoso, bem mais estudado. E este espírito, ele é um espírito discreto. Ele é um espírito de manipulação. Ele é um espírito que vive no nebuloso, às sombras. E por isso exige de nós muito discernimento para identificá-lo. Porque ele é um espírito que bate e esconde a mão. E a gente não percebe quem bateu. Então, é profundamente necessário que nós venhamos receber esse ensino. Como eu disse aos irmãos, muito comum, todos esses ensinos, é muito comum para grupos de pastores, para grupo de líderes, mas eu acho profundamente necessário a igreja receber esse material, esse conhecimento, para que nós possamos crescer e estarmos alertas. Amém? Amém? Amém. Então, tenha paciência, mas saiba que isso gera em nós crescimento. Bom, espírito de Jezabel. A primeira manifestação desse espírito ocorreu sobre um casal. Então, às vezes a gente fala espírito de Jezabel e se conecta como se fosse um espírito que age sobre mulheres. Não é assim. É um espírito que age sobre toda e qualquer pessoa que dá brecha a ele, não é? Então, esse espírito, a primeira manifestação desse espírito acontece sobre um casal, Acabe e Jezabel. Acabe, rei de Israel, e Jezabel, mulher deste rei. Então, Acabe, um homem fraco, um homem mimado, um meninão, e esta inseguro, e esta mulher, Jezabel, uma mulher forte, uma mulher cheia de artimanhas. Fala comigo, artimanhas. Artimanhas. Cheia de artimanhas. E eu vou ler um texto curto com você. Você se compromete comigo em ler o texto por completo, 1 Reis, o capítulo 21, eu vou ler do versículo 1 até o versículo 7, mas toda essa passagem que remete à vinha de Nabote. Nabote é um nome do rapaz que era dono dessa vinha, seria muito importante que você lesse, e aqui então você vai começar a perceber o agir deste espírito. Então não tente separar a Jezabel, pessoa histórica que está presa na história, para um espírito que transcende a história e que atua também nos nossos dias. Amém? Amém? Vamos junto? Então vamos lá. O Senhor me livre de dar a ti a herança de meus pais. Essa é a fala. Está no começo? Está no versículo 1? Está no versículo 1. O Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. Então, Acabe, não, tem que voltar. Pode voltar que esse não é o 1. Pode voltar mais um ainda. Isso, é esse aí. Aí, boa, boa.
Algum tempo depois, houve um incidente com a vinha que pertencia a Nabote. Nabote é o nome do rapaz, de Jezreel. A vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe tinha dito a Nabote: dei-me sua vinha para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Em troca eu darei a você uma vinha melhor, ou se preferir, pagarei, seja qual for o valor dela. Nabote, contudo, respondeu: o Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. Então Acabe foi para casa aborrecido e irritado, porque Nabote de Jezreel lhe dissera: não te darei a herança dos meus pais. Deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e recusou-se a comer. Jezabel, a sua mulher, entrou e lhe perguntou: por que você está tão aborrecido? Por que não come? E ele respondeu: porque eu disse a Nabote de Jezreel: venda-me sua vinha, ou se preferir, eu darei a você outra vinha no lugar dessa. Contudo ele disse: não te darei a minha vinha. Jezabel, a sua mulher, lhe disse: é assim que você age como o rei de Israel? É assim que age o rei de Israel? Levante-se e coma, anime-se. Conseguirei para você a vinha de Nabote de Jezreel. Conseguirei para você. Eu vou resolver o teu problema do meu jeito. Entende, querido? Então, aqui está. Jezabel não é uma figura de autoridade. A autoridade é Acabe. Mas ela manipula esta autoridade para conseguir, para alcançar os seus objetivos. Jezabel, o que importa para esse espírito de Jezabel, faça sempre essa separação da figura para o demônio, esse espírito, não é? Jezabel, o que importa é alcançar os objetivos, não importa os meios. Alcançando os objetivos, isso é o que interessa, mesmo que os meios sejam errados, mesmo que seja através de meios reprovados por Deus. É assim que age. Então Jezabel escreveu cartas, selou com o selo de Acabe e enviou para as autoridades numa farsa, numa trama. E através dessa trama, mataram Nabote apedrejado. Tudo forjado, tudo falso. Mataram Nabote apedrejado. E ao estar morto o rapaz, então o bebezão chorão do Acabe foi lá, se apropriou da vinha e transformou numa horta, como queria. Através de meios escusos, Jezabel manipula para alcançar o seu propósito. Jezabel é aquela que bate e esconde a mão, fica no oculto, ninguém sabe. Ela sempre tem alguém para ao seu serviço, ela sempre tem alguém para fazer o serviço sujo. Está acompanhando? Então, assim, palavra de ensino, né? E a gente precisa receber esse conhecimento. A segunda manifestação desse espírito maligno, ele já acontece no Novo Testamento. Herodias, a mulher errada, de um casamento errado de Herodes, ela também canaliza, ela também incorpora esse espírito maligno. Herodias não suportava João Batista, porque João Batista confrontava esse casamento errado de Herodias com Herodes. E ela não suportava. Então, ela é um espírito de manipulação. Herodias manipula Herodes, manipula a sua filha para, através de toda uma artimanha, matar João Batista. Numa cerimônia, a filha de Herodias entra e faz uma dança avassaladora, e Herodes fica babando com tamanha sedução, com tamanha sensualidade, e ele fala para a filha: eu vou para essa moça, e isso está escrito em Marcos, o capítulo 6, eu te dou a metade do meu reino, peça o que você quiser que eu te entrego. A mãe manipula a filha e fala assim: peça a cabeça de João Batista.
E a moça perde a cabeça de João Batista. Quer dizer, João Batista morre porque este espírito é um espírito que manipula e lança a mão de qualquer meio para alcançar os seus objetivos. Então, uma observação rápida da história, você vê que Jezabel não estava em posição de autoridade, mas manipula Acabe. Herodias não estava numa posição de autoridade, mas manipula Herodes. Esse espírito não está em posição de autoridade, ele sempre está ao lado de autoridades, com o propósito de estar numa posição estratégica para manipular, para ter informações importantes e manipular. Deixa eu dizer algo para você, o nosso conteúdo sempre tem um foco espiritual, um foco na comunidade, um foco na igreja, mas viu, este espírito também, se você tiver discernimento, muitas vezes você encontra ele no seu ambiente de trabalho. Pessoas que canalizam, que incorporam esse demônio, e eles estão ao lado do diretor, ao lado do gerente, e eles sempre buscam essa posição estratégica para manipular, para influenciar, para atingir pessoas sem que eles sejam percebidos. Atingir pessoas com a força, com a mão de outros. Com a mão de outros. Nesses dois relatos, a gente já tem uma percepção muito rápida e fácil. O espírito de Jezabel é um espírito que se opõe à voz profética. Qual é o grande propósito desse espírito? Silenciar a voz profética. Jezabel se levantou contra o grande Elias, um grande profeta. Herodias se levantou contra um grande profeta, João Batista. Então, a estratégia deste demônio é silenciar a voz profética no meio da igreja. Falei, misericórdia. Não pode encontrar espaço no nosso meio, porque o plano é silenciar. Perceba, a intenção é silenciar a voz profética, é roubar a voz de Deus e se impor como essa voz, como essa autoridade no meio do povo de Deus. Qual é a brecha? Já entendemos brevemente como age esse espírito. Se o espírito de Amaleque é um espírito violento e declarado, esse é um espírito do oculto, esse é um espírito nebuloso, da sombra, não aparece, é quase invisível. E exige muito discernimento para identificá-lo. Qual é a brecha na vida das pessoas que canalizam esse espírito? Qual é a brecha que essa pessoa tem, que esse espírito aproveita e se estabelece? Queridos, as pessoas traídas pelo seu próprio coração se recusam a curar os seus corações, toleram sentimentos que deveriam crucificar, toleram sentimentos que deveriam rejeitar em Cristo Jesus, aceitam caráter distorcido, aceita uma personalidade deformada e trata isso tudo como normal. Essa é a brecha. É isso que esse demônio precisa para capturar o coração, para capturar dons, capturar talentos e nos colocar contrários à voz de Deus. Fala aí, misericórdia. Esse é o capítulo triste, que é quando a gente perde a batalha, traídos pelo próprio coração. Acha que está servindo a Deus, mas esse espírito aqui se opõe violentamente contra a voz de Deus. O plano é silenciar a voz de Deus. A brecha, queridos, na vida dessas pessoas é um histórico. A grande maioria deles tem um histórico de rejeição. Pense como esse negócio é poderoso. Por isso, da necessidade de curarmos o nosso coração. Esse demônio se apega à rejeição. E o medo e a insegurança de ser rejeitado novamente faz com que esta pessoa, eu não vou ser mais rejeitado, eu não vou passar mais por esta humilhação. E esta pessoa então começa a galgar degraus
galgar degraus, para subir na estrutura, para estar mais perto e mais influente, mais alto, e numa posição de influência, de influenciar liderança, de ter uma informação privilegiada, para que ela lhe traga segurança. Eu preciso ter a certeza de que eu não serei rejeitado novamente. São pessoas que não confiam que Deus cuida deles. Duvidam de que Deus pode cuidar deles. E então eles vão buscando se resguardar através de seus métodos. Manipulação, mentiras, enganos, falcatruas, meios escusos, meios nebulosos, meios reprovados pelo mundo, quem dera pela palavra de Deus. E vão se posicionando em lugares estratégicos. Esta é a brecha. Não, é uma pessoa que não ela busca a autossuficiência, porque eu não posso depender, porque a dependência lhe coloca numa posição de vulnerabilidade. Por isso, queridos, da ênfase que temos dado nessas pregações, de curarmos o nosso coração. Vira para o irmão que está do teu lado e fala assim: vamos curar de uma vez por todas. Fala, vamos curar de uma vez por todas. Vamos curar de uma vez por todas. Eu quero trazer um pouquinho do perfil. A gente já estudou bastante isso, bastante mesmo. Um pouco do perfil da pessoa que é alvo e acaba afetada por esse espírito, canaliza, incorpora, vive escravizado deste espírito. Uma primeira marca é uma ganância, como é que eu coloco lá? Sempre está ao lado de líderes. É uma ganância pelo poder. Ganância pelo poder. Porque isso lhe traz segurança. Então, a mente dominada por esse espírito faz acreditar que estar ao lado, quanto mais alto, quanto mais influente eu sou, menos provável, é menos provável que serei rejeitado. E quanto mais alto, quanto mais influente eu estiver, eu me resguardo de ser rejeitado. E então elas se tornam bons conselheiros, bons amigos, mas a motivação sempre é errada. A motivação é sempre respaldar a si mesmo. São pessoas que não creem que Deus pode colocá-las no lugar que Deus falou que vai pôr. Falei, misericórdia. Deixa eu dizer algo para você, irmão. Deus tem um plano para a tua vida, amém? Amém. Se Deus tem um plano para a tua vida, a tua parte nesse processo existe, e a tua parte é se posicionar favorável à vontade de Deus. Levanta a tua mãozinha e fala assim: eis-me aqui, Senhor. Cumpra em mim o teu querer. Cumpra em mim o teu querer. Eu viverei posicionado e pronto para a tua hora. Essa deve ser a nossa oração, porque o Deus que me chamou é o Deus que me sustenta e é o Deus que vai me colocar na posição certa, na hora certa. Eu não preciso mexer os pauzinhos. Crente pensa assim, sabia? Gente que crê no poder de Deus e que depende de Deus, age assim. Fala para o irmão que está ao teu lado, relaxa o coração. O Deus que te chamou vai te colocar na posição que Ele prometeu. Mas o pastor está me perseguindo. Meu irmão, olha para mim aqui. Deixa eu te dizer algo. Quem sou eu para paralisar o plano do Deus Todo-Poderoso? Eu sou um instrumento de Deus para trabalhar a tua vida, e às vezes para preparar você, e muitas vezes esse trabalhar de Deus é dizendo não a você, hoje, amanhã, depois de amanhã, mas a hora de Deus ninguém pode resistir. É chocante saber que quem colocou Davi aos cuidados do pastor Saul? Fala para mim, quem foi? Foi Deus ou foi o diabo? Foi Deus. Foi Deus que colocou Davi aos cuidados de Saul.
E Saul perseguiu Davi, mas viu, Davi estava sendo preparado para ser um rei de verdade, alguém competente. Deus tem a hora dele. Mas esse espírito de Jezabel, esse espírito de manipulação, ele nos faz acreditar que a gente precisa mexer o nosso pauzinho. E a gente começa a se envolver na politicagem para prevalecer. Fala aí, misericórdia. Por mais bacana que seja a função que a gente almeja, se Deus não estiver nos dando uma chancela, a assinatura, o de acordo celestial, se não tivermos o de acordo celestial, nós vamos ocupar posições para a nossa própria frustração, para o nosso próprio fracasso. Porque quem sustenta é o Senhor. Então, esse é um ingrediente deste perfil, sempre ao lado de líderes, porque quer posições de influência. Uma outra marca de pessoas, então analise o teu coração e veja, queridos, é muito desafiador isso que eu estou pregando, porque a gente tem uma mania de olhar para fora, e é uma mania mesmo, mas este é um tempo de olharmos para dentro, porque a cura disso, a gente vai dizer daqui a pouco, nós precisamos curar o nosso coração, para não sermos vítimas desse espírito, para não sermos traídos pelo nosso coração e acabarmos manipulados e controlados por esse espírito. Então, um outro ingrediente é que pessoas dominadas por esse espírito sempre têm um plano, mas nunca é um plano de direções claras, sempre tem uma coisa nebulosa, nunca tem direções claras, objetivos claros, nunca tem. É sempre uma conversa torta que dá uma volta. É sempre um plano mirabolante. Eu quero atingir o Jean. É assim, a mente jezabelina, é assim que age. Eu quero atingir o Jean. Então eu vou falar para o João, e o João vai conversar com o Xandão, e o Xandão, na hora que souber disso, vai para cima do Jean. E o pastor, eu conheço, na hora que essa coisa estourar, o pastor corta o Jean. É assim que pensa. É sempre uma coisa maquiavélica, é sempre uma coisa cheia de voltas, não tem um papo reto. Não tem direções claras, não tem objetivos às claras, não tem. Jezabel não é assim. Ela bate e esconde a mão. Ela aciona a sua teia, as pessoas que estão ao seu serviço, para alcançar os seus objetivos. Então, sempre tem um plano, mas esse plano é nebuloso. É um plano oculto, e nós somos da luz. Amém? É daqui que surge o ocultismo. Planos ocultos, nebulosos, mas nós somos da luz. Nada oculto, tudo às claras. Fala para o irmão que está do teu lado, não aceite nada oculto. Não aceite nada oculto. Essa é a brecha. Sempre às claras, sempre transparentes. Há uma bênção na transparência, irmãos. Sempre transparentes. Outra marca deste espírito é a mentira. A mentira, ela é um estilo de vida. Queridos, a pessoa dominada por esse espírito, ele mente de uma forma convincente, que você fica assim, você duvida de você mesmo. E eu já vivi essa situação por várias vezes. Você então vai confrontar as más obras desse espírito de Jezabel, e você chega na pessoa e fala assim, ó, viu, tá aqui eu, tá aqui o João, tá aqui o Denivan, né? Você disse para nós, você disse isso, e essa não é uma conduta de gente de Deus. Viu, queridos, por incrível que pareça, essa pessoa olha nos teus olhos e fala assim, eu não disse. Deve ser, não, desculpa, irmão. É educado que a gente é, né? A gente fala assim, desculpa, irmão. Você disse, o João ouviu, o Denivan ouviu, eu ouvi, eu não disse. E para. Eu não disse. Mas como assim? Eu olho para o João e falo assim, você ouviu, não ouviu, João? Sabe, a gente começa a duvidar de nós mesmos. A gente começa a achar que quem está errado é a gente. Porque é um espírito tão demoníaco e encantador que a gente começa a duvidar de nós. Mente convincentemente.
Em alguns casos, irmãos, nós estamos falando de demônio. Em alguns casos, a gente dá mais um aperto. E então, ele arma um drama, tem uma reação dramática. Chora, esbraveja, acontece algo, que a intenção é se desvencilhar. A intenção é se desvencilhar desse momento de confronto. É se livrar dessa pressão. É assim que age esse demônio. Já viu algo parecido? Fala, não, claro que não, pastor. Uma outra marca desse espírito, queridos, é dominador, impositivo. Então, esse espírito não está no poder. Quando ele chega no poder, ele muda a sua atuação, e é o que eu vou pregar no próximo domingo. Por ora, é um espírito que está ao lado de líderes, é um espírito de manipulação, que visa manipular, visa controlar, mas ele não está no controle. Enquanto visa manipular, o espírito que age é Jezabel. Quando já está no poder, aí é outro espírito, é o que a gente fala no domingo que vem. Então, ela é um espírito dominador, impositivo. E eu preciso dizer, se as coisas não acontecem do jeito que ele quer, ele arma um barraco, ele faz uma guerra oculta, escondido, nunca às claras. Então, vamos ser francos, vai. Não é? Nós temos uma discussão, um dilema, nós vamos decidir algo, e o João pensa de um jeito, e eu penso de outro jeito, e a gente já teve casos inúmeros assim. Né? O João pensa de um jeito, e eu penso de outro jeito, e eu tento convencer o João tenta me convencer, e o Denivan ajuda, e o Xandão ajuda, e no final prevalece a ideia do João. Viu? O natural é a gente ficar meio, poxa vida, não deu certo a minha ideia e tal. Mas, irmão, a gente supera. Fala aí, a gente supera. A gente supera. Pelo bem do coletivo, pelo bem maior, a gente supera. A gente vai, a gente segue. A gente segue, a gente se convence, que bom, não. E o tempo passa e a gente fala, não, a ideia do João era melhor mesmo. Pronto. Pelo bem de todos, pelo bem do coletivo. Deixa eu dizer algo para você, Jezabel não age assim. Por mais que ela pareça convencida, ela termina essa conversa e ela vai acionar a sua teia. Você concordou? O que você achou? Não, porque eu não concordo, viu? E assim vai, envenenando e trabalhando as ocultas. Não, vamos conversar com o Denivan, porque o Denivan conversa fácil com o pastor. E aí o Denivan, entende? Ela não vem falar. O espírito de Jezabel não é um espírito que vem, não gosta desse confronto, é do oculto. Ele sempre vai encontrar alguém manipulável para fazer o seu serviço, para se levantar como aquele que vai se rebelar contra o sistema. Então, comigo, você consegue me acompanhar? Eu estou falando de improviso, eu fico com a sensação de que eu não estou te explicando direito, entende? Mas é assim que age. Ele vai trabalhar de todas as formas para que a situação aconteça do jeito que ela quer. Se não for do jeito dela, ela não para de agir. Dela ou dele. De novo, não é um espírito exclusivo de mulheres. Às vezes, erroneamente se pensa assim. Então, irmãos, isso tudo já é terrível, não é verdade? Isso tudo já é estarrecedor. Eu preciso dizer para você que é um pouquinho pior. Por gentileza, João. Sabe por que é um pouquinho pior? Porque esse espírito, ele possui poderes sobrenaturais. Fala aí, está amarrado no nome de Jesus. Possui poderes sobrenaturais. Esse espírito profetiza, não pelo Espírito de Deus, não pelo Espírito de graça, ele profetiza, influenciado pelo Espírito que age sobre os rebeldes. Ele profetiza pelo espírito da feitiçaria. Fala aí, misericórdia. Ele é espiritual. É quando as feridas, lembra lá, qual que é a brecha mesmo? Um histórico violento de rejeição. Eu nunca mais serei rejeitado. Agora eu vou ocupar postos altos para não ser mais rejeitado e sim reconhecido. Essa é a ferida. Então, essa ferida agora é espiritualizada.
ela ganha pitadas de espiritualidade. Então tem dons espirituais, adora profetizar. Essas profecias são verdadeiros encantamentos lançados sobre as pessoas. Encantamento sobre a vida das pessoas. Quem ouve essas profecias, elas ficam encantadas. A ideia dessas profecias é captar pessoas para sequestrar a convicção dessas pessoas, para ganhar controle sobre essas pessoas, para de alguma forma, no momento oportuno e no momento certo, torná-las manipuláveis, torná-las, não é fantoche, né? Aqui. Marionete, que ótimo, assim, ó. A mão está sempre no oculto e ela vai movimentando. É assim que é. É assim que é. Falsas profecias. Então, irmão, duvide, fala comigo, duvide. Sempre, duvide sempre de palavra profética, cheia de promessa, cheia de bênção, mas pobre de princípios de Deus. Cheio de promessa, um pacotão de bênção, pobre de princípios e que não te responsabiliza em absolutamente nada. Duvide, não vem de Deus. Não vem de Deus. Uma palavra profética cheia de bênção, um pacotão de bênção, e da tua parte é só essa: receba. Não precisa mudar de vida, não precisa se responsabilizar diante de Deus, diante dos homens, não precisa, só receba. Duvide, não vem de Deus. Jezabel adora profetizar na vida daqueles que não querem mudança, daqueles que não querem ser genuinamente transformados. É um atalho muito forte, por isso que tem um apelo muito forte. É gostosinho ouvir, porque dá um quentinho no coração rebelde, dá um quentinho no coração de quem não quer de fato experimentar a mudança e encarar um caminho doloroso de vencer o medo, vencer a vergonha, vencer as dores, vencer os traumas, porque há poder em Cristo Jesus para superarmos, seja que trauma for, amém, queridos? Amém. É um processo demorado, difícil e doloroso, mas aquele que começa a boa obra é capaz de terminar, amém? Não, mas Jezabel tem um atalho. Falsas profecias, verdadeiros encantamentos. A palavra profética verdadeira e genuína, meu irmão, aquela que vem de Deus, aquela que vem do trono da graça, ela edifica sim, ela nos encoraja sim, ela nos leva para cima sim, ela nos levanta sim, mas também exorta, mas também mostra onde precisamos corrigir. Ela não fica só passando o pano, ela nos ensina, ela nos encoraja, mas ela nos exorta, ela mostra pontos em que precisamos corrigir, ela nos consola, ela enxuga as nossas lágrimas, mas também nos encoraja, nos exorta a viver uma vida diferente. Amém? É essa que vem do céu. É essa que vem do céu, é essa que nos interessa. Agora, amado, a palavra profética desse espírito feiticeiro, ele não tem o propósito de curar. A palavra profética que vem desse espírito maligno, ela bajula, ela afaga os nossos traumas, ela alisa as nossas dores. O objetivo não é curar, é manter a ferida sangrando, para que ela possa, de alguma forma, trazer algo paliativo para nos manter sempre dependentes. Fala comigo, não tem libertação. Sempre dependente, sempre cativo. A ideia é te manter dependente. A ideia é se estabelecer como um guru sobre a tua vida. E aí você não vai dar nem um passo a mais, porque agora tem que correr lá e botar uma cabeça embaixo da mão do guru para saber o que ele tem para te dizer. Manipulação. Visando controle, visando domínio, não provém de Deus. Um espírito jezabelino, profecias jezabelinas, profecias que nasceram no inferno. Sabe, queridos, ela nunca nos encoraja a encarar a dor.
Ela nunca nos encoraja a encarar as situações difíceis. Ele nunca nos encoraja a perdoar, a se arrepender. Não, não, não. Não, eu entendo a sua dor. Puxa vida, não precisa ser assim tão radical. Eu entendo, eu sei como é que é. A gente sofre. Eu vou chorar com você. O propósito, queridos, é enganoso. É enganoso. O propósito não é nos tirar deste lugar de dor, é nos manter lá, para ter controle, para nos dominar, nos manter nesse cativeiro. Feridas espiritualizadas. O mais triste de tudo, né? O negócio parece não ter fim. É um espírito, queridos, que ele é tão dominador que as pessoas não conseguem se arrepender. Essa é uma outra marca. Não se arrepende. Não se arrepende. Não conseguem reconhecer que os seus métodos são métodos reprovados à luz da palavra de Deus. Não conseguem reconhecer que o melhor a se fazer é viver na dependência de Deus. Não conseguem reconhecer. Não conseguem. Aqui está um pouquinho do perfil. Eu trago um resumo rápido. Isso aqui, queridos, é precioso. Bate uma foto disso. Vamos fazer o seguinte, ao final da pregação eu coloco todos esses slides lá no grupo da igreja, para que você tenha esse material guardado. Isso aqui é um resumo do perfil desse espírito maligno que apavora, que é uma coisa, é sorrateiro e que às vezes está dentro das igrejas, dentro dos ministérios e para todo lado, na nossa empresa, está para todo lado. Aqui está um pouquinho do perfil. O objetivo qual é? Silenciar a voz profética. Silenciar a voz divina. É se estabelecer como uma voz, a única voz. Silenciar a voz divina. O método de ação é manipulação. Bajulação é um recurso. Pessoas carentes, pessoas feridas, adoram um elogio. Quem não gosta? Mas um elogio vindo desse espírito, sempre tem segundas intenções. Sempre tem um por detrás. Busca dominar. Bajulação, falsos dons, falsas profecias. Falso, tudo falso. Não vem de Deus. Não vem de Deus. O alvo, quem são o alvo? Os feridos. Esse espírito consegue encontrar, irmãos, é impressionante. É impressionante pela vivência pastoral, porque nós vamos conversando uns com os outros e a gente vai identificando, né? As pessoas vão abrindo o seu coração e a gente entende o ponto forte e os pontos fracos de cada família, de cada pessoa. Mas esse espírito ele é tão maligno que ele percebe quem são os feridos, ele identifica os feridos, ele identifica os alvos vulneráveis rapidamente. Às vezes antes do ministério pastoral, às vezes antes da liderança, chega antes, com os seus métodos, com os seus recursos. O alvo são os feridos, o alvo são os fracos, o alvo são os novos, para estabelecer o seu domínio e constituir cada vez mais forte a sua rede. Aqueles que vão estar, já que receberam benesses, já que foram elogiados, já que foram ministrados uma palavra profética boa. Então, imagina-se que esse agora possa retribuir, né? Tanto carinho, tanta dedicação. Vai lá e dá um cascudo no Jean para mim, por favor. Vai lá e dá um cascudo no Xandão para mim, por favor. Porque eu acho que ele precisa. É assim que age. É assim que age. Esse é um resumo. Agora é o seguinte: qual é a nossa reação diante desse espírito? Qual é a nossa reação? Como vamos reagir? E aqui a gente vai se desenhando como vencer, né? O primeiro passo é o seguinte, queridos: a primeira reação, e essa é a reação boa, é não toleram Jezabel. Fala comigo, não toleram Jezabel. Não toleram Jezabel. Essa é a primeira reação, essa é a reação boa. Mas diante de alguém que não tolera, ela tem o contragolpe.
E o contragolpe é esse: difamação. Sempre é assim. Isso é um protocolo. Este é um protocolo. Se você for estudar o embate de Elias com Jezabel, é exatamente isso. Elias não tolerava Jezabel. E Jezabel, então, fez exatamente esse script aqui para cima de Elias. O primeiro é a difamação. A segunda é a intimidação. Eu vou te matar. Foi assim que falou para Elias. Eu vou atrás de você. Eu vou te podar, eu vou te excluir, eu vou dar um jeito, eu vou influenciar pessoas para que pessoas fiquem contra você. E aciona a sua teia para perseguir, para que de alguma forma você venha a se estar isolado, a ser excluído, a ser tirado fora, na empresa ser mandado embora, na igreja você está num lugar onde você ali não é uma voz ameaçadora. Ali você não representa risco para Jezabel. Essa é a estratégia. Difama, intimida, persegue, manipula pessoas para conseguir te isolar. Isso acontece com aqueles que não aceitam, que confrontam Jezabel. Mas tem aqueles que aceitam, aqueles que estabelecem vínculo, aqueles que estabelecem aliança, que aceitam Jezabel como seu guru, que aceitam a influência de Jezabel. E você vai ler num texto de 2 Reis, no capítulo 9, você vê que Jezabel está cercada de eunucos. Eunucos são homens castrados. Isso, espiritualmente, queridos, aponta para a gente. Ela se cerca de gente castrada na sua identidade. Gente que precisa de ser, gente castrada na personalidade, é gente que sempre está concordando com esse espírito, sempre está aplaudindo, dizendo amém para esse espírito. É gente que se alegra pelos benefícios de estar ao lado de Jezabel, se alegra com os seus afagos, com os seus elogios, com a sua aprovação, se alegra. Carentes, castrados na identidade, castrados espiritualmente, porque ao lado de Jezabel ninguém cresce, é só ela quem prevalece. O resto tudo é massa de manobra, todos os demais são massa de manobra a serviço do seu mau serviço, para fazer o seu serviço sujo. Não cresce espiritualmente, não frutifica, não avança, não vai a lugar nenhum. Não vai a lugar nenhum. Então aqui temos duas reações. Os que não toleram, esses são perseguidos, são difamados, são intimidados. Mas os que aceitam, os que pactuam com ela, não frutificam, não avançam, não vão a lugar nenhum. Amém? Está entendendo? Vamos encerrar? Como vencer esse espírito? Como vencer esse espírito? O primeiro campo de batalha é o nosso próprio coração. Amém? O primeiro campo de batalha é o nosso próprio coração. Antes de olhar para fora, o Evangelho nos ensina a olhar para dentro. E nós precisamos examinar o nosso coração. Sabe, queridos, nós precisamos ver se há em nós um desejo de proeminência, se há em nós uma ganância pelo poder, se nós estamos seduzidos pelo poder, custe o que custar. Se nós estamos achando que para viver o plano de Deus a gente precisa mexer os nossos pauzinhos, precisa se arrepender disso, precisa pedir perdão ao Senhor disso, precisa confessar isso. Se adotamos a manipulação como um estilo de vida, precisa renunciar a isso no nome de Jesus. Renunciar isso com força. A gente precisa fazer as coisas certas, do jeito certo, porque é assim que Deus quer. Amém? Amém. Renuncie. Você percebe alguns desses sentimentos, dessas atitudes na tua vida? Você se sente seduzido por isso? Viu? Renuncia a isso no nome de Jesus, rápido.
Se arrepende disso no nome do Senhor Jesus, rápido, e viva o grande desafio do Evangelho, que é a reeducação. Trate o seu coração, cura esse negócio e viva a reeducação. Sabe por quê? Porque esse inimigo vai voltar e a gente fica tentado a lançar mão dos nossos métodos de novo. A gente se coça para. Não. Viva a metanoia, a transformação da mente. Dependendo do Senhor, é Ele quem nos sustenta, é Ele quem vai nos colocar nos lugares altos que Ele tem para nós. Se Ele não colocar, não adianta você subir lá, porque você vai cair. É Ele quem coloca, porque também é Ele quem sustenta. Amém? Amém? Então, esse é um manual básico, muito básico, para vencer todo e qualquer demônio, para vencer todo e qualquer pecado. É um manual. Viva na dependência de Deus, trate o seu coração, não permita-se viver na casa de Deus, ouvindo pregações, cantando e louvando a Deus, sem ter um coração genuinamente tratado por Ele. O outro aspecto agora é como vencer na igreja, na comunidade, nos ambientes nos quais vivemos, na família. Tem um texto de Apocalipse que é muito importante. Apocalipse 2, do versículo 20 ao versículo 22, diz assim: no entanto, contra você tenho isto, você tolera Jezabel. Não pode tolerar. Mas o Senhor Jesus está confrontando esta igreja que tolera Jezabel. Aquela mulher que se diz profetiza, olha os falsos dons aí. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual. Outras versões falam à idolatria. E a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependa, mas ela o quê? Não quer se arrepender da sua imoralidade. Aqui mostra, queridos, esta dificuldade de pessoas que canalizam esse espírito de se arrepender. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela. Caso não se arrependa das suas obras incitadas por ela. Queridos, para vencer esse demônio na comunidade, na igreja, na família, no serviço, na onde for, o primeiro passo é não tolerar. Fala comigo, não tolera. Não tolera. Não se associa. Não faz aliança. Não se estabeleça. Não aceite. Não aceite falsas profecias sobre a tua vida. Não constitua essas pessoas como líder, como guru sobre você. Não aceite ser manipulado. Não aceite articulações. Não aceite nada nebuloso. Eu vou falar só para você, tá? Mas você mantém, tá errado. Não, você pode falar comigo. Não. Eu vou trazer para a luz. Eu vou falar para todo mundo. Eu vou falar para todo mundo. Né? Não, por quê? Porque nós não somos do oculto. Nós não praticamos ocultismo. Nós somos da luz. É assim, não tolera. Não tolera. Passo seguinte é confrontar as más obras. Irmãos, confrontar as más obras. Eu olho para vocês e eu vejo em todos vocês um coração enorme, cheio de amor. E isso é o maior desafio de quem flui em amor, é confrontar. Mas eu preciso dizer para vocês que uma atitude nobre do amor é dizer para as pessoas o que elas precisam ouvir e não o que elas querem ouvir. Você está comigo? Falar para elas o que elas precisam ouvir. Falar assim, irmão, confrontando as más obras, irmão, desculpa, não é assim que age na casa de Deus. Se você estiver diante de um crente de verdade, ele vai se quebrantar e falar assim, meu irmão, você tem razão. Meu Deus, onde eu estava com a cabeça? Jesus, me perdoe. É assim que se espera de um crente. Mas esse espírito agora você não tolera, então ele vai acionar a teia para de alguma forma prevalecer. A saída para vencer esse espírito é fazer com que ele saia do oculto, é fazer com que ele saia da sombra, é falar assim, você foi identificado, você esteve oculto por muito tempo, mas agora não está. Eu te reconheço, eu te identifico e você não vai prevalecer. Esta não é a atitude de quem serve a Cristo. O passo seguinte é disciplina, corrige, exorta, dar tempo para se arrepender.
Dá tempo para mudar de vida. O Evangelho fala de mudança de vida. Você tem um tempo para mudar. Se não mudar, nós não vamos te tolerar. É duro assim, mas precisa ter arrependimento. E a minha grande chateação, queridos, nesta caminhada que já não é pequena, as várias vezes que me deparei com este espírito, eu vi pessoas abraçar a manipulação, abraçar todos esses recursos reprováveis diante de Deus e da sua palavra, abraçar isso tudo e caminhar num caminho de morte espiritual. Eu já vi muita gente talentosa, cheia de dons, com seus dons sequestrados, não mais profetizando pela graça do Espírito, mas profetizando de si mesmos, manipulados por esse Espírito que age nos rebeldes. Eu já vi muita gente com muito treinamento tomar um caminho de desgraça. Porque abraçado a um espírito imundo, ninguém termina bem. Deixa eu dizer algo para você e olha firme para mim. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Antes de olhar para fora, que nós jamais venhamos a nos sujeitar a algo que possa ofender, atrapalhar, obstruir o fluir do Espírito de Deus, atrapalhar a obra do Senhor. Amém? Amém. Fala para o irmão, caldo grosso. Mas continua na semana que vem. Profundamente necessário. Se queremos ser uma igreja madura, e queremos, amém? Se queremos ser uma igreja sarada, curada, nós também precisamos, irmãos, desenvolver um dom fundamental para esse tempo, discernimento de espírito. Não dar crédito a todo e qualquer espírito. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar.